Oi, eu sou Alexandre, e essa escola de magia é extremamente prestigiada não é Hogwarts. Esse anime pode se parecer muito com Harry Potter, mas eu te garanto que não tem nada a ver. Assim como toda escola de magia, a coisa mais importante nela, obviamente, é ter magia. Mas dentro de todos os alunos que estudam nela, existe um que não tem essa habilidade. E ele é incapaz de utilizar qualquer tipo de magia. E então, uma grande dúvida surge: como é possível ele estudar nessa escola? O nome desse garoto é Will. E enquanto todos os outros alunos lutam usando magia, ele é o único que luta usando uma espada. E com ela, ele é capaz de derrotar diversos monstros. Mesmo assim, ele nunca é reconhecido, e todas as pessoas gostariam que ele não estivesse no mesmo lugar que elas. Até mesmo alguns professores daquela academia. Já que outro dia, no meio de sua aula de magia, ele fez questão de chamar o Will para lançá-la, mesmo sabendo que ele é incapaz de utilizar magias. O nome desse professor é Edward, e assim como muitas outras pessoas, ele não gosta do Will e acha que aquela escola não é o lugar para ele. E por isso, ele fez ele passar vergonha na frente de todos os colegas. E para piorar, também chamou ele de inútil. Além disso, outro aluno também resolveu humilhar o Will e lançou uma magia de sua cadeira, mesmo sem ter sido chamado, dizendo que apenas queria ajudar o Will com aquela tarefa. E o professor, em vez de repreender ele, disse que ele estava completamente correto e que naquele mundo, a magia era completamente absoluta. Ela representava autoridade, representava a força e também o seu poder. E todos os heróis daquele mundo são magos. E aquela escola estava lá para ajudar todos os alunos a chegarem em seus objetivos. Exceto, é claro, pelo Will, que não tem nenhum tipo de magia e definitivamente deveria ser expulso de lá. Com o fim da aula, mais uma vez o Will estava sofrendo bullying. Mas a Colette aparece e fala que eles tinham que parar de encher o saco do Will, já que ele era a pessoa mais gentil daquela escola e também a que mais se esforçava, e ela não iria deixar ninguém ficar insultando seu amigo. Então o garoto de cabelo vermelho chamado Shio apenas deu uma risada e falou que aquilo era completamente inútil, e que apenas se esforçando e sendo gentil, ele jamais se tornaria um Magia Vender, e que ele simplesmente deveria seguir o conselho do professor e sair daquela escola. Agora, caminhando pelos corredores, a Colette tenta confortar o Will, mas ele já estava acostumado com tudo aquilo, e ele também afirmou que essa é sua realidade, e ele realmente não pode usar magia. E como ele tem uma garota linda ao seu lado para ajudá-lo, ele no fim das contas é muito sortudo. Ao escutar aquilo, a Colette ficou extremamente envergonhada. Começou a gritar, perguntando se ele falava isso para qualquer garota, e no fim das contas queria saber o que ele queria, dizendo aquilo para ela. Mas Will apenas respondeu, dizendo que foi ensinado a elogiar garotas desde que ele era criança. Mas seus elogios não eram vazios, e ele realmente achava a Colette bonita. E assim que ele repetiu isso, ela, que já estava envergonhada, ficou com mais vergonha ainda. Empurrou ele e falou para mudar de assunto. Nesse mesmo momento, os dois olham uma bela luz que sai de uma torre, e é nela que os magos mais fortes daquele mundo vivem, os famosos Magia Vender. Há muitos anos atrás, as pessoas não sabiam absolutamente nada sobre os céus, e elas viviam aterrorizadas, no meio à escuridão. E por causa dos 5 magos mais poderosos, conhecidos desde aquela época por Magia Venders, eles finalmente foram salvos. E de geração em geração, esse título ia passando de mago para mago. Ainda olhando para a torre, a Colette perguntou se a varinha da Rainha de Gelo, Albisvina, estava olhando por eles hoje. E o Will apenas respondeu, dizendo que com certeza, que ela estava sentada em uma mesa, olhando para eles por uma janela. E isso trouxe lembranças de sua infância, já que no fim das contas, quando ele era criança, ele era o melhor amigo da Rainha de Gelo. E juntos, eles contavam histórias e se divertiam todos os dias. E o sonho deles era subir a torre, se tornar um Magia Vender e ver o nascer do sol de perto. E esse sonho era tão grande que ambos fizeram uma promessa. Mas infelizmente para o Will, aquilo não passou de uma promessa inocente de crianças, já que a Eupharia nasceu com muito talento, e ela se tornou a Magia Vender mais nova de todos os magos. Subiu a torre e, infelizmente, o Will, que não tinha talento nenhum, ficou para trás. Mas mesmo assim, seu sonho nunca se apagou, e ele vai fazer de tudo para também subir a torre e ficar ao lado dela. E ainda bem que, mesmo ele sendo um sem talento, ainda assim existem pessoas que se preocupam com ele, gritam com ele e auxiliam com diversas coisas que ele precisa. Uma dessas pessoas é seu professor chamado Work, que ao invés de falar para o Will desistir de seus sonhos, ele simplesmente deixa ele fazer o que ele quiser, e também ajuda ele com diversas informações. E no caso, para o Will se tornar um Magia Vender e ficar ao lado da Eupharia, ele precisa se formar
e subir para a escola avançada. Mas para isso, ele precisa de excelentes notas, tanto na parte escrita quanto na parte de magia, e também na caça aos monstros. E como o Will não pode usar magia, é praticamente impossível ele atingir a quantidade de pontos necessários para poder se tornar um Magia Vendor. Mesmo assim, o Will diz que vai conseguir uma pontuação máxima em todas as coisas que ele puder, e desse jeito, ele vai com certeza conseguir se tornar um. E mesmo sabendo de todas as dificuldades, ele não vai desistir de seus sonhos. Escutando aquilo, o Workner começou a gritar com ele, dizendo que tudo bem, ele pode pensar em se tornar um Magia Vendor, mas não agora, já que ele nem mesmo tem a pontuação necessária para se formar na escola. E se ele não conseguir mais 4 créditos até o final dessa semana, ele será expulso. Então o Will entrou em desespero e começou a procurar da onde ele iria tirar 4 pontos ainda essa semana. Mas mais uma vez, o Workner resolve ajudá-lo, dizendo que tem um monstro que vale 4 créditos e ele tá solto na dungeon, e que ele apenas precisava matá-lo. Mas infelizmente nesse momento, o Xion estava escutando atrás da porta, e assim que ele viu essa oportunidade, ele correu para a dungeon para derrotar esse monstro antes do Will, já que desse jeito ele não conseguiria seus pontos e seria expulso daquela escola. Mas pro azar dele, mesmo seus planos sendo malignos, a dungeon não é um lugar que qualquer pessoa possa entrar, e nela qualquer coisa pode acontecer. Mas o Xion não estava nem aí, ele se achava tão bom que conseguiria lidar com qualquer coisa, e seu único objetivo era expulsar o Will daquela escola. Então enquanto ele e seus amigos andavam por lá, absolutamente do nada, um monstro gigantesco surge, socando um de seus amigos, e ele instantaneamente morreu. A luta começou, e seu outro amigo gritou, mas por sorte, o Will, que já estava dentro da dungeon, escutou aqueles gritos, e saiu correndo para chegar até lá. E assim que ele viu o monstro, ele sabia que algo estava errado, pois eles estavam no 6º andar, e aquele bicho só era encontrado nos andares mais profundos da dungeon, e o valor dele era de 10 créditos, e é necessário aproximadamente 5 magos para derrotá-lo. Então ele começou a assistir o Xion, o garoto bonzão, tentando derrotar aquele monstro. Mas obviamente, ele parecia uma criança, disparando bolas de fogo sem pensar. Nesse mesmo momento, apenas vendo aquilo, o Will já sabia que ele não tinha chance, e o único jeito dele sair vivo é se ele o salvasse. Mas ele começou a se perguntar se ele tinha alguma obrigação de salvá-lo, já que desde o primeiro dia que ele entrou naquela escola, o Xion sempre fez bullying com ele, e absolutamente nunca deixou ele em paz. Mas enquanto ele pensava essas coisas, outra lembrança veio em sua mente, do momento antes da Elfaria subir a torre da Magia Vendor, dizendo que o Will era muito gentil e o mais corajoso de todos, e entregando a ele um óculos especial. E por causa dessa lembrança, ele resolveu salvar o Xion, mesmo dizendo que ele na verdade é um garoto patético e vergonhoso, e além de tudo, egoísta, pois tudo que ele faz é somente para ficar do lado dela. Enquanto o Will salva a vida do Xion, o professor Edward entra na sala do Workner, dizendo que o Xion foi para a dungeon sem a permissão de ninguém, e que eles precisavam sair o quanto antes para procurá-los. Mas assim que o Edward falou que eles estavam no 6º andar, o Workner falou que ele não precisava se preocupar, pois o Will já estava lá. Então de uma bola de cristal, os dois professores começaram a assistir a luta do Will com aquele monstrão, que apesar da diferença de tamanho, de poder e o fato dele não poder utilizar magia, o Will sabia exatamente o que ele estava fazendo naquela luta. E os diferenciais desse garoto, nenhum mago nunca poderia ter. Ele tem uma força sobre-humana, um físico tão robusto como o dos anões, e uma habilidade de observação praticamente impecável. E apenas de ver o ataque uma vez, ele já sabe exatamente como aquele ataque funciona, e nunca será acertado por ele novamente. E naquele mundo de magia, ele era o único guerreiro. E enquanto ele dava uma aula naquele monstrão, quem mais ficou chocado com tudo aquilo foi o Xion, que no fim das contas, estava sendo salvo por uma pessoa sem talento. E a raiva que ele sentiu daquela situação foi tanta, que ele até mesmo estava sangrando pela boca, de tanto prensar seus dentes. E a outra pessoa mais bolada com tudo aquilo era o próprio professor Edward, que achava completamente inaceitável um garoto sem magia fazer tudo aquilo. E com os 10 pontos por ter derrotado o monstrão, no fim das contas, o Will não seria expulso. Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Não se esqueçam de dar aquela lida nos comentários. Tamo junto. Fui!